paz do Senhor. Amém. Com muita alegria que estamos aqui com os amados irmãos para nos alegrarmos na presença do Senhor. Por um bom tempo a gente não veio aqui para fazer a palavra, mas com certeza oramos pelos amados irmãos, os irmãos que vão lá amados, sabe que na nossa oração inicial da igreja, nós oramos pela igreja aqui, pelo Calvo, pelo Rashi, Daito, pelos obreiros da casa do Senhor, porque essa é a vontade de Deus, que oremos uns pelos outros. E nesta manhã, nosso pastor Inácio pediu para que eu viesse estar aqui cultuando com os irmãos e também falando um pouco da palavra de Deus. E com certeza vamos ser edificados pela palavra do Senhor. Quantos irmãos trouxeram a Bíblia? Amém? Então vamos colocar de pé e vamos ler a palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 1 a seguir. Nós vamos ler até o verso de número 16. Eu creio que todos aqui são salvos em Jesus Cristo. Amém? Todos acharam? Assim diz a palavra do Senhor. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Querido Deus, querido Pai, te agradecemos pela tua santa e bendita palavra, Pai querido, a qual tu inspiraste os teus céus a escreverem, para que em nossos dias, ó Pai, possamos meditar na tua palavra e ser edificados por esta palavra maravilhosa, esta palavra poderosa, ó Pai querido, porque cremos que ela tem poder, Pai querido, e sabemos que esta palavra tem toda a autoridade nas nossas vidas, nos nossos corações, na tua igreja, e que tu possa falar no profundo de cada coração, meu Senhor. Eis-me aqui, Papai querido, porque quero ser edificado com a tua palavra nesta manhã, Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Os amados irmãos, podeis tomar assento adorando ao Senhor. Então, amados irmãos, estive meditando na palavra do Senhor. Os irmãos sabem que o nosso jejum está dentro desse contexto, dentro dessa palavra, a qual o Senhor Jesus, ele começou a ensinar aos seus discípulos quando ele estava no monte. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, ensinava, dizendo. Então nós vemos que o ensinamento de Jesus foram para os seus discípulos, e nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Nós somos filhos de Deus, co-herdeiro com Cristo, porque nós, eu e você, aceitamos Jesus Cristo como um único e suficiente Salvador. Um dia nós ouvimos a mensagem da cruz e nós levantamos nossas mãos e falamos: eu aceito Jesus Cristo como Salvador da minha alma, eu reconheço Ele como Senhor. Então cada um de nós somos filhos de Deus,
co-herdeiro com Cristo, e nós vamos então para a mansão celestial. E como nós cantamos Maranata, ora vem Senhor Jesus, nossa esperança é que Jesus volte logo, pois a palavra de Deus fala: mais um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Nós sabemos que Jesus está para voltar em breve, e é necessário nós estarmos preparados. Então, como filhos de Deus, como herdeiro com Cristo, como aquele que vai morar nas mansões celestiais, nós temos algumas características como cristão. E nós lemos aqui nas bem-aventuranças dos filhos de Deus. Felizes são, né? Mas eu separei, anotei alguns versículos para a nossa meditação, e gostaria que os irmãos me acompanhassem comigo, abrindo a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. 1 Coríntios é uma das características do Filho de Deus ou cristão. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, nos diz assim. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Eu gostaria que os irmãos, cada versículo que for lido, os irmãos possam memorizar ou anotar na sua Bíblia, para que você possa meditar depois e entender a profundidade da palavra de Deus para nossas vidas, para a tua vida. Assim diz no versículo 2: a igreja de Deus que está em Corinto, ou a igreja de Deus que está em Toyocá, ou a igreja de Deus que tem na sua casa, porque eu e você somos o templo do Espírito Santo. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Então você é santo. Com todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nosso. Nós sabemos que existe muitos santos na terra. Não digo os santos que eles inventam aí, mas os santos que a palavra de Deus nos mostra que eu e você fomos chamados, nós somos separados para ser santos. No versículo 9 diz: fiel é Deus pela qual foste chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, você foi chamado para ter comunhão com Cristo. E ter comunhão com Cristo é saber que Jesus foi santo, Ele viveu nessa terra como santo. Em tudo Ele foi tentado, mas não pecou. E Ele conhece a minha e as tuas provações, mas Ele é santo. Então, como cristão, como servo de Deus, como filho de Deus, nós somos santos. E devemos separar-se do mundo. Porque nós não somos mais deste mundo, nós somos do reino eterno. Somos do Senhor. Em 1 Pedro, então, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Os irmãos já conhecem essa passagem. Nosso amado irmão Pedro nos ensina e nos exorta, dizendo: mas como é santo aquele que vos chamou. Jesus é santo, e Ele me chamou e te chamou. Aleluia. Sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Deus é santo, Jesus é santo, o Espírito Santo é santo, você também é santo. Você foi chamado, separado para ser santo. Porque só vão herdar, só vão entrar nas mansão celestial aqueles que lavarem as suas vestiduras no sangue de Jesus. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Aleluia. Nós somos purificados, transformados pelo poder da palavra do Senhor Jesus Cristo. É a palavra que Jesus ministrou, já tem nos lavado e está nos purificando para nos encontrarmos com Ele. Então, como cristão, eu e você somos separados do mundo para sermos santos. Então, meu irmão, não se esqueça, você é santo. Você foi separado, você foi chamado, você é santificado pela palavra do Senhor. Segundo ponto, Atos capítulo de número 11. Atos capítulo de número 11, versículo de número 26. Os irmãos que já leram o livro de Atos sabem de como estou falando agora. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja
e ensinaram muita gente em Antioquia. Foram pela primeira vez chamados cristãos. Os discípulos foram chamados cristãos, parecido com Cristo, semelhante a Cristo, igual a Cristo. Por isso nós dizemos, nós somos cristãos, nós somos evangélicos, nós pertencemos ao Senhor. Então nós temos que ser semelhante a Cristo, nós temos que deixar a natureza de Cristo transparecer na minha e na tua vida. Os discípulos deixaram transparecer Cristo na vida deles. Eles sofreram por amor a Cristo, eles amaram a Cristo, a ponto de ser apedrejados, ser crucificados, ser açoitados, ser mortos à espada e assim por diante. Eles não negaram a fé, eles falaram, eu sou de Cristo, eu pertenço a Cristo. Então nós vemos aqueles discípulos fazendo um trabalho para o Senhor, e ali naquela cidade, pela primeira vez eles foram chamados de cristãos, parecido com Jesus, semelhante a Cristo. Eu e você precisamos ser semelhante a Cristo, parecer com Cristo. Em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. O que nosso amado irmão Paulo escreveu para nós? Em 1 Coríntios, no seu capítulo número 11, versículo número 1, o apóstolo Paulo escreve assim: sede meus imitadores, como também eu sou de quem? De Cristo. Paulo podia dizer com toda certeza, com toda a convicção, sede meus imitadores, como sou de Cristo. Será que nós estamos imitando a Paulo? Será que nós estamos imitando a Cristo? Ou será que nós estamos deixando o meu eu, o nosso eu, dominar as nossas vidas? Nós somos cristãos, nós somos salvos, somos santos. E como santos nós devemos separar do mundo. Como cristãos nós temos que ser semelhante a Cristo. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Paulo podia dizer porque ele sofreu perseguições, naufrágio. O apóstolo que Deus usou para escrever as cartas que nos edificam no dia de hoje. E a palavra de Deus está chegando em mim e a você é a palavra do Senhor. É essa palavra que nos edifica, essa palavra que nos fortalece, essa palavra. Como nosso irmão leu o Salmo 139, Deus conhece você. Deus me conhece. Deus conhece todos nós. Porque Ele é um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Veja a grandeza do nosso Deus. Nós estamos servindo um Deus vivo, um Deus santo, um Deus que falou, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus se faz presente em nossas vidas. Jesus tem que estar dentro do meu coração. A palavra de Deus nos diz que se nós já ressuscitamos com Cristo, devemos pensar nas coisas de cima. Estamos parecendo com Cristo? Devemos parecer com Cristo? Devemos ser semelhantes a Cristo? Em Gálatas capítulo 3, versículo de número 26. Carta que o apóstolo Paulo também escreveu. Diz assim, versículo de número 26. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Diz assim: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, porque sabemos que o batismo é uma ordenança do Senhor Jesus. E quando nós obedecemos, fomos batizados. Então nós estamos confessando que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. E Ele diz, porque sois filhos de Deus pela fé em Cristo. Você tem colocado a tua fé em Cristo? Ou você tem colocado a fé neste mundo, nas coisas perecíveis? Se você tem colocado a tua fé nas coisas perecíveis, volte para o alvo, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. É Jesus. Porque todos, quando foste batizado em Cristo, já revestiste de Cristo. Nós somos revestidos de Cristo, porque nós obedecemos a sua palavra.
Então vamos entender o primeiro ponto: como santos nós somos separados do mundo. Como cristãos nós somos semelhantes a Cristo. Somos igual a Cristo. Pensamos igual a Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Para ter isto, nossas vidas temos que ter a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai nos levar a viver nessa plenitude e ter a vida cristã segundo a vontade de Deus. Terceiro ponto, nós lemos agora há pouco, Mateus capítulo 5, versículo 13, que diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisados pelos homens. As irmãs sabem que o sal ele tem uma função muito importante na cozinha. Serve para temperar, dar sabor à comida. Serve também para quê mais? Conservar os peixes, a carne. Então o sal tem duas funções muito importantes. Tem muitas outras propriedades que eu não anotei, mas são duas importantes. O sal conserva. E estamos vivendo num mundo que está em decomposição, deterioração moral, social e espiritual. Você basta ligar a televisão, ou a internet, ou os jornais, você vê como o mundo está no caos. Está em decomposição. Nós precisamos ser o sal para restaurar. Jesus diz: vós sois o sal da terra. Nós temos que temperar o nosso ambiente de trabalho, o ambiente familiar. Nós temos que ser um bom sal. Não o sal insípido, mas o bom sal que vai dar sabor à vida. O sal dá sabor. O cristão é um importante instrumento de Deus para trazer paz, alegria e esperança. O mundo não tem esperança. O mundo não conhece a Jesus, mas eu e você conhecemos. E nós devemos levar a mensagem de salvação, a mensagem que dá a vida aos pecadores, para aqueles que estão numa vida de caos, uma vida de tormento. Eles precisam conhecer. Então eu e você precisamos ser o sal que vai salgar, que vai temperar, que vai dar o sabor. Quarto ponto, Mateus capítulo 5, versículo 14 e 16 diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. A minha luz e a tua luz está apagada ou está resplandecendo? As pessoas podem ver Jesus na tua vida. As pessoas podem falar assim: lá vai um verdadeiro cristão. Ele tem algo diferente, eu quero. Será que eles podem dizer isso de mim e de você? Se não puderem, então nós temos que fazer um concerto com Deus. Nós temos que ir para o altar de Deus, o altar da oração, o altar da comunhão, o altar da meditação da palavra do Senhor. Nossa luz deve resplandecer. Não podemos esconder a nossa luz. Se nós queremos ser agente secreto, nós estamos errando. Nós precisamos deixar que a luz de Cristo brilhe em mim e em você. Quinto ponto, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 3. 2 Coríntios, como cristão, capítulo número 5, versículo 2 Coríntios capítulo 3, então, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E por Cristo que temos tal confiança em Deus.
Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, mas de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. É Deus que nos capacita. Então eu e você somos a carta de Cristo. O mundo tem que ler Cristo em nós. Será que nós temos dado um bom testemunho com a nossa carta, com a nossa vida? A palavra dizendo, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Quer dizer, você é um cristão, você é um filho de Deus, você é santo. Então o mundo tem que ver que você é diferente, que eu sou diferente, que eu e você somos a carta de Cristo para o mundo. Porque o mundo não quer ver a palavra, mas eles estão lendo a tua vida, estão observando a tua vida. Nós temos que ser a carta de Cristo. E como conseguimos isso? É através do Espírito Santo. Nós não podemos produzir o fruto, mas o Espírito Santo que habita em nós vai fazer com que nós produzamos o fruto. Então deixa o Espírito Santo reinar no teu coração. Enche-se do Espírito Santo, é o nosso lema. Enchei-vos do Espírito Santo. Quanto mais nós enchemos o Espírito Santo, as pessoas vão ver que você está produzindo fruto do Espírito. Segunda Timóteo capítulo 2, versículo 3. 2 Timóteo, no seu capítulo de número 2, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. O apóstolo Paulo está falando para nós que ele passava as aflições, as dificuldades, e conclamavam que Timóteo a sofrer com eles, sentir a mesma angústia, as mesmas dificuldades. Então, como soldado, como lutador, nós temos que ser corajosos, sermos fortes no Senhor, porque eu e você fomos chamados para ser soldados, para sermos obedientes à palavra de Deus. E se nós lermos em Josué capítulo 1, versículo 9, quando Deus fala com Josué algo muito importante, Josué capítulo 1, versículo 9, os irmãos já sabem, é decor, o que a palavra de Deus nos fala. No livro de Josué capítulo 1, versículo 9. Mas eu vou ler do versículo 7, porque é a palavra de Deus que nos fortalece. Diz assim: então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, mas para que prudentemente a conduzas por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pague, nem espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Deus é contigo, meu irmão? Você está sendo um bom soldado de Cristo? Então se esforce, seja corajoso, não sejam tímidos, porque a palavra de Deus que os tímidos não herdarão, não entrarão no reino celestial, mas sejam corajosos, valentes de Cristo. E como conseguimos isso? Meditando na palavra do Senhor de dia e de noite, guardando a palavra do Senhor, deixando que o Espírito Santo vai tirando todas as rebarbas da nossa vida, para que possamos eu e você crescermos na graça do conhecimento do Senhor Jesus, e Ele usar na dimensão que Ele quer, e não como eu quero, como eu penso. Nós temos que pensar como Deus quer. E a palavra de Deus revela a vontade perfeita e agradável de Deus para a minha vida e para a tua vida. Só que muitas vezes eu e você temos preguiça de buscar ou procurar, nós queremos mastigar, não queremos ir na fonte, e a fonte é Jesus.
Quanto mais eu e você se aproxima de Cristo, mais você vai receber as revelações de Deus para a minha vida, para a tua vida, para o seu ministério, para a sua família, para a igreja. Mas depende da busca de cada um de nós. Como cristão, como bom soldado de Cristo, nós temos que ser corajosos e buscar a presença do Senhor e fazer a vontade de Deus. Prosseguindo, 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. 1 Pedro capítulo 1, no versículo de número 13. Diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com a concupiscência que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede também santos em toda a vossa maneira de viver. Como filhos obedientes. Sejamos obedientes à palavra de Deus. Nós estamos obedecendo a palavra do Senhor, ou nós estamos achando que os mandamentos do Senhor são pesados? Se nós estivermos achando que nossos mandamentos, os mandamentos do Senhor Jesus está pesado, então nós precisamos nos humilhar diante do altar de Deus e falar: Senhor, me perdoa porque eu ainda não estou tendo um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus. Porque aquele que ama o Senhor Jesus, ele não acha pesado os mandamentos de Jesus. Não acha difícil seguir os mandamentos de Jesus. Mas é um prazer seguir os mandamentos de Jesus. Então nós precisamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. Precisamos nos humilhar diante do Senhor. Porque Deus ouve a oração dos humildes. Deus não rejeita a oração do contrito. Deus está pronto para te ouvir, se você se humilhar diante dele. Não digo diante de mim, mas diante de Deus. Quando você humilha-se diante do Senhor, e Ele vê que você reconhece a sua pequenez, que você necessita dele, aí você alegra o coração de Deus e fala: realmente esse está querendo a minha bênção, esse quer me obedecer. Então, como filho, vamos ser obedientes à palavra do Senhor, porque eu e você somos filhos de Deus. A palavra de Deus nos diz ainda, em João capítulo 15, versículo 8. Eu já falei, mas os irmãos já conhecem e sabem o que a palavra de Deus diz. Versículo 8 do capítulo 15 fala sobre a videira verdadeira e o Pai lavrador. Mas no versículo 8 diz assim: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, quando você produz fruto para o Senhor, o nome do Senhor é exaltado, o nome do Senhor é engrandecido. Então, como ramos que nós somos, nós temos que produzir frutos através do Espírito Santo na minha vida e na tua vida. Como filhos, Mateus 21, 28. Mateus capítulo 21, versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Deus, como dono da seara, Ele quer que eu e você trabalhemos na vinha. Isso fala da obra do Senhor. Que façamos a obra do Senhor como filhos, obedientes à sua palavra. Vamos, amados irmãos, como filhos, fazer a obra do Senhor. E a palavra de Deus nos fala que aquele que faz a obra do Senhor, o galardão está reservado.
está separado para aqueles que fazem a vontade de Deus. Então você é filho, você obedece. Você é filho, você vai trabalhar na vinha do Senhor. Com alegria, com prazer. Lucas capítulo 29, versículo 48. Eu falo as referências dos irmãos meditarem e guardar a palavra no coração. Lucas capítulo 24, Lucas 24, versículo 48. E dessas coisas sois vós testemunhas. Isso fala que nós devemos testemunhar do Senhor Jesus Cristo. No versículo 47 fala: em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Dessas coisas vós sois testemunha. E eu e você somos testemunhas do que Deus já fez por mim e por você. Porque quando éramos perdidos, quando nós não tínhamos salvação, nós não entendíamos nada. Mas quando nós conhecemos a palavra de Deus, alguém falou de Jesus para mim e para você, nós fomos libertos, fomos transformados, e todo o pecado que estava sobre nós foi removido pelo poder do sangue de Jesus Cristo, porque Jesus pagou um sacrifício muito alto. O preço da nossa redenção, da minha redenção, foi caríssimo, e não tem dinheiro, não tem recursos do mundo que possa pagar a minha, a tua salvação. E você é testemunha disso, que Jesus removeu todos os teus pecados, e você pode dormir em paz, você tem paz no coração. E o que nós temos que fazer agora? Testemunhar o que Deus tem feito por mim e por você. Sermos testemunha do Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas de salvação. João capítulo 13, versículo 14. Nós temos que ser como servos. João capítulo 13. Versículo 15. Como eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Jesus dizendo para nós. Ele deu o exemplo de submissão. Jesus deu o exemplo de obediência. Jesus deixou o exemplo para ser seguido. Então, todas as vezes que nós vamos fazer ou tomar alguma decisão, nós devemos perguntar: Jesus faria o que eu vou fazer? Jesus pensaria como eu vou pensar? Antes de tomar qualquer decisão, antes de dar qualquer passo, pense como Jesus. Veja se Jesus faria o que você faria. Será que ele pensaria como você pensaria? Será que ele ia agir como você agiria? Jesus deu exemplo. Jesus diz: porque eu vos dei exemplo, como eu vos fiz, façai vós também. Nós sabemos que fala que está lava os pés do discípulo, que fala de humildade. Mas nós vemos que a palavra de Deus, toda ela, ao qual nos evangelhos está escrito, Jesus deu exemplo para mim e para você. E devemos seguir então o exemplo de Jesus. E seguir o exemplo de Jesus é ser exemplo também. É ser como Cristo. E devemos então estar à disposição do Senhor Jesus como servos dele, como filhos obedientes, como cristão autêntico, como santo. E 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, já estou encerrando. 1 Pedro capítulo 2 diz assim, 1 Pedro, seu capítulo número 2. Versículo de número 11. É 1 Pedro, falando errado. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma,
tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que vos observam. Sujeitai-vos, pois, toda ordenança humana, por amor ao Senhor, quer rei como superior, quer o governador, como por ele enviado para castigo dos malfeitores e para o louvor dos que fazem bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo bem, tapeis a boca da ignorância dos homens loucos, como livres, não tendo liberdade, por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai ao Rei. Então, a palavra de Deus nos fala que nós somos peregrinos na terra, devemos abster das paixões carnais. Se somos peregrinos, então nós estamos de passagem. A palavra de Deus diz que a nossa vida é como um vapor da terra, como um vapor que passa, como a erva do campo que passa. A nossa vida aqui é passageira, é transitória. O amanhã não pertence a você, mas pertence a Deus. E quando nós temos projetos para fazer, nós apresentamos a Deus, para que o Senhor dê a resposta correta. Então nós temos projetos, mas esse projeto nós deixamos na mão de Deus, para que Deus cumpra a vontade dele no seu tempo. Então, como peregrinos, nós devemos caminhar adiante, porque a nossa esperança não é aqui. A nossa esperança é a volta do Senhor. A nossa esperança é estar com o Senhor Jesus para sempre. Então nós somos peregrinos. Em Hebreus capítulo 11, versículo 13, diz assim: todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Esses são os heróis da fé, eles confessaram. Eles creram, sabendo que é peregrino. Porque os que dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam por onde tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles de chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Nossa pátria é lá em cima. A nossa cidade é santa. A nossa cidade já está preparada. Jesus deu tudo no nosso coração. Não devemos ficar perturbados, mas nós temos a certeza que a nossa pátria está pronta, nossa cidade está pronta. No versículo 14, capítulo 13, diz assim: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Esse aqui tudo vai passar. Esse aqui tudo vai ser destruído. A palavra de Deus diz que isso aqui está reservado para o fogo. Então não queira viver nessa terra para sempre, mas queira ter a eternidade com Cristo. E a eternidade começa a partir do momento que você aceita Jesus Cristo como o único e suficiente e começa a servi-lo com alegria. É esta palavra que eu tenho para os irmãos. As características do cristão. Como cristão, nós devemos ser santos, separados do mundo. Como cristão, devemos ser semelhantes a Cristo. Como sal, nós devemos temperar, salgar, dar sabor à vida. Como luz, nós devemos deixar a nossa luz brilhar. Como carta de Cristo, para que as pessoas vejam a nossa vida, que sejamos legíveis, para as pessoas verem que você realmente pertence ao Senhor. Como os filhos, nós devemos ser obedientes. Como lutador, nós devemos ser corajosos e fortes. Como os filhos que trabalhem na vinha do Pai. Como ramos que produzam frutos para o Senhor. Como testemunho que falem do Senhor. Como servo que estejam sempre à disposição do Mestre. E como peregrino, abstendo-se das paixões carnais, porque somos do céu. Não somos da terra. Vamos colocar de pé. Que os irmãos possam meditar. Que na sua casa você possa ler essas referências que você anotou. E pedir que o Espírito Santo amplie mais o teu entendimento da palavra dele. Porque essa é a palavra do Senhor, não é minha.
Simplesmente estou transmitindo aos irmãos que é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. E nesta oração você possa colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser verdadeiro cristão, eu quero ser verdadeiro santo, eu quero ter a verdadeira intimidade na tua presença e com os amados irmãos. Oremos ao Senhor. Que você possa colocar a tua vida no altar de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui. Tenha coragem de dizer ao Senhor. Querido Deus, querido Pai, esta é a tua palavra, Senhor. Não é a minha palavra, mas é tua. Pai querido, tu que conhece o meu coração e os nossos corações, nós queremos viver a tua palavra. E queremos te pedir, Senhor, que o Espírito Santo nos ajude, Pai, a ser verdadeiramente santos, separados. Vivemos uma vida, Pai, de comunhão íntima contigo e com os amados irmãos. Amar a Ti, ó Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, Senhor. Que o amor de Cristo seja derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa realmente reinar em nossos corações. Que Jesus possa reinar em nossos corações. Que o Senhor seja nosso Rei, nosso soberano, nosso tudo, ó Deus. Nos ajuda, ó Pai, a colocar nossa vida no Teu altar em santificação, em obediência à Tua palavra, Senhor, meu Deus. E temos, ó Pai, a verdadeira atitude de servos, de filhos, de santos. Deus, nos ajuda a viver nessa dimensão, na dimensão da Tua palavra, Senhor. Por isso, Pai, leva a nossa mente cativa, em obediência ao Senhor Jesus Cristo, ó Pai querido, porque almejamos estar contigo, almejamos estar nas mansões celestial, almejamos te servir com alegria, Senhor, e sabemos que a Tua palavra tem todo o poder em nossas vidas, Senhor, e que realmente a natureza de Cristo seja embutida em nós, ó Pai querido, e que por onde nós passamos, Pai querido, o mundo possa ver Jesus Cristo reinando em nós, que as pessoas sejam curadas através das nossas vidas, Senhor, que elas possam ver Jesus nas nossas vidas, Senhor, que elas possam almejar, desejar, Papai querido, e que elas venham glorificar a Ti, ó Deus querido, porque nós queremos ser a carta aberta, nós queremos ser, Papai, o testemunho vivo, nós queremos ser, Papai querido, como Jesus, Papai, ser parecido como Jesus, ó Pai querido, que o mundo veja Jesus em mim, Papai, que Jesus veja, Pai, que o mundo veja Jesus, nossos amados irmãos, Papai, que eles possam saber que Jesus Cristo reina na igreja, que reina em nossas vidas, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Papai, completa a obra na minha vida, completa a obra na vida dos meus amados irmãos, Papai, e lava-nos com o sangue precioso, passa o colírio em nossos olhos, ó Pai, para que possamos ver a Tua glória, purifica nossos lábios, Pai, para a brasa viva no altar, Senhor, e que nossos lábios, Papai querido, falem a Tua palavra, Senhor, com ousadia, Senhor, que nossos lábios pronunciem, Papai, palavra de vida, palavra que edifica, palavra que cura, palavra que transforma, palavra, Senhor Deus, vinda do céu aos corações do necessitado, Pai, em nome de Jesus, Papai, realize a Tua vontade na vida dos Teus servos que aqui estão diante de Ti, Papai, entregando-se por completo, recalava xarabanaia, enquanto a labanai, que amarrando a labanai, enquanto a labastúria, a labanai, enquanto a labanai, oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Papai, realiza a Tua vontade na minha vida e na vida dos Teus servos, ó Pai, é o que nós te pedimos e agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus, aleluia, aleluia. Louvamos ao Senhor pela Sua palavra, amém.